E conta pra gente, então, né, um pouquinho desse novo nível de intimidade que você falou que teve com Deus, de novas experiências de vida. A minha oração, a minha vida de oração começou com a morte do meu pai. Porque eu sabia que ele orava muito, né? Eu já fazia parte da diretoria e eu falei assim com o Senhor: Senhor, o Senhor o levou, quem vai orar pela igreja? Ele morreu em 2015. Em 2015 eu comecei a orar. Não é que você começou a orar em 2015, né? Você adotou essa prática. Bem explicado, né? Que senão... tem que deixar explicar o pessoal aqui. Já, Débora demorou, passou. A irmã Débora não orava. Não é isso. Não, e tem umas pessoas bem limitadas intelectualmente que, se você não explicar, vão colocar essa manchete. Inicialmente eu comecei 21 dias de oração de madrugada. 21 dias. E nesta época, o meu esposo já estava ficando doente. 2015. A gente não sabia qual que era a enfermidade. E eu orava de madrugada. Senhor, eu estou orando pela sua igreja. Não deixa a sua igreja se dispersar. Por quê? Eu me lembro que quando lá no cemitério, quando ele foi sepultado, eu vim direto aqui para a sede. E eu fui em cada departamento falar: não vai embora, fica com a gente. Entrei no outro departamento: não vai embora, fica com a gente. Não largue a gente aqui, fica com a gente. Na minha cabeça tinha se dissolvido a igreja. Então, naquele momento do falecimento do meu pai, eu comecei a fazer essa campanha de 21 dias para a igreja não se dispersar, para ela não acabar. E eu falei: Senhor, a partir de hoje eu oro pela sua igreja. E eu comecei a orar. Aí começou meu momento de intimidade com o Senhor. O negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Meu esposo ficou doente, aí o negócio foi crescendo mais. Eu comecei a orar mais, Agora, eu posso dizer que eu tenho uma vida de oração intensa. Quando a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, eu faço isso. Eu estou no carro, eu estou orando. Eu estou no chuveiro, eu estou orando. Eu estou indo para casa, eu estou orando. Eu estou no mercado, eu estou orando. Eu estou em casa, eu estou orando. Não de joelhos, mas eu estou orando intensamente. E toda vez, é uma coisa muito interessante, toda vez que eu falo: Senhor, visita a sua igreja, meu coração queima. Uau. Eu amo orar pela igreja. Eu amo essa igreja. Glória a Deus. E eu falei outro dia para minha mãe: eu estou orando mais pela igreja do que pelas outras coisas. Quando eu falo: Senhor, visita a sua igreja, meu coração queima de verdade. Glória a Deus. Eu sinto muito amor pela igreja. Amém. Então, quando eu fiz aquele propósito com o Senhor de orar pela igreja, porque eu sabia que meu pai orava muito pela igreja, eu oro muito pela igreja. Começou e não parou mais. Eu não parei mais. Eu acho que isso é uma das marcas daqueles que foram encontrados por um chamado, por um propósito divino, né? E eu faço parte disso, porque eu sou filho da Deus e Amor, né? Filho da Deus e Amor. Os corredores da igreja aqui foram os meus quintais de infância. E eu nunca quis fazer parte, né? Não que eu tinha fé em Deus, mas eu não queria seguir minha vida ministerial. Eu queria tocar minha vida, trabalhar, criar minha família. E especialmente em cima disso que nós temos vivido como família Almeida, né? A família Almeida, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Toda essa luta que nós passamos. É claro que eu ia no hospital, cuidar do meu pai, orava pelo meu pai, cuidava da minha esposa, mas eu falei pra Cá, e a Cá até falou pra mim: olha, você tá cuidando mais da igreja do que do seu pai. E por quê? Porque é essa chama que queima no coração, né? Eu sou provavelmente hoje a figura mais polêmica, da igreja, vamos dizer assim, sou o cara mais atacado, mas eu tô aqui. Você sabe, Davizinho, porque é um chamado. Que a gente tem que ter uma prioridade na nossa vida. A minha hierarquia de vida, minha filosofia de vida é Deus, família, igreja. Antes de vir para cá, eu estava na reunião da diretoria. Nós saímos correndo. Eu e o Lorival saímos correndo.
Ele falou, vamos rápido, bem, vamos embora rápido, você tem que ir para lá. Eu cheguei, deixei tudo pronto, a roupa do banho dele. Falei para Maria lá em casa, Maria, ele vai comer assim, assim, deixa tudo prontinho. A gente tem que cuidar da família antes das coisas da igreja. Não é que eu estou abandonando a Deus. Deus está em primeiro lugar. Depois vem a sua família, Com certeza. seu primeiro ministério. Uhum. Depois a igreja. Isso é muito importante. Até Isso é porque, sem a importante. família, o que Eu não seria da igreja? seria muito negligente da minha parte eu vim aqui agradar a Deus e deixar meu marido lá. Uhum. Como que vai ser minha janta? Ele tem os seus horários de remédio. Eu tinha que deixar tudo pronto. Uhum. Então nós temos que ser bons filhos, boas esposas. Nós temos que ser cada dia melhor nisso. Eu acho bem interessante o que você está falando, porque a gente percebe que, infelizmente, há muitas pessoas na igreja, eles até têm uma boa intenção, e aí eles Mas não tem sabedoria. Exato, tem uma boa intenção de tipo, não, eu tenho que fazer a obra de Deus, eu tenho que, né, cuidar da igreja. Eles acabam abandonando a família. A família. Deixa de ser um bom filho, um bom pai. Negligenciando, né? Exato. Você negligencia, mas esse é um erro muito fácil de cometer. Eu Sim. até falo com o Davizinho. É muito fácil porque é nesse sentido que eu tô falando. O chamado, ele é tão forte, a chama queima tão forte no coração. Mas agora vai vir um bebê. A gente deixa com a avó pra vir no culto. A avó vai gostar, né? Não, eu já falei. Ela vai fazer esse sacrifício, né? Vou comprar um berço já essa semana, porque Pode a Charlotte comprar. vai ficar lá em casa. Não, eu quero Pode até compartilhar ficar. aqui algo que minha Tá mãe gravado. falou. Que ia dar um close aqui. Minha mãe falou, declarou, acho que uns 2, 3 semanas. Não, a Charlotte é minha. Ninguém tira ela das minhas mãos. Eu falei, tá bom, amém. Toda sua. Né? Não, vou ensinar ela a cantar desde pequenininha. Com 2 aninhos tá cantando, tá bom? Isso aí. A Bia estava cantando já, com 2 aninhos, com ritmo, sabe, com tom, cantando com a vovó. A Charlotte também vai cantar. Vai, Ué. com certeza. E se depender da mãe, não vai dar certo. Deixa essa incumbência pra vovó. Essa foi boa, mas é Mas engraçado. realmente o que a Dé falou é verdade. Vindo a Charlotte, a gente começa a ver a importância de Agora, cuidar. a hierarquia, né? A hierarquia, porque o Davizinho, ele é extremamente focado. E isso é uma bênção, mas se ele não tomar cuidado, você conhece a sua cria. É o extremo, né? Ele É uma bênção e uma maldição. Porque, por exemplo, em diversas vezes ao longo dessa minha trajetória, e para quem não sabe, eu estou ministerialmente ativo desde 2013, né, quando eu comecei a traduzir o Davi Miranda na rádio. Eu não paro de pensar e de cuidar, pelo menos mentalmente, da igreja. Eu estou constantemente pensando em algo. Millones e millones de oyentes. Exatamente. Eu traduzi ele nos domingos, que ele se apresentava assim. É uma coisa é um erro muito fácil de você cometer. Porque é o que eu tava falando, é uma chama que queima no seu coração, é algo que não era meu sonho de infância. Eu também nunca quis ser figura pública, eu nunca quis, né, ser uma pessoa que milhares ou talvez eventualmente milhões de pessoas vão olhar para mim de alguma forma. Eu nunca quis isso. Davizinho, você sabe, né? Quando o seu pai foi internado, eu praticamente morei 3 meses dentro do hospital. A obra estaria depois, tinha gente que poderia me substituir aqui. Com certeza. Mas não lá, porque eu era esposa, que eu sou A esposa única dele. esposa é... E eu queria ficar com ele das 9 da manhã até o último horário da visita. Eu fiquei 3 meses no hospital. Eu sabia que tinha coisas para fazer, a obra nos chama todos os dias. Agora que ele está bem, eu estou voltando agora ao trabalho da obra do Senhor, mas também não deixei de lado de cuidá-lo, não é verdade? Isso é muito importante, eu falo para mulheres que estão me ouvindo, jovens, criem esta hierarquia, porque essa hierarquia é do Senhor, é bíblica. Não é verdade? Nós temos que cuidar dos nossos, senão vamos ser pior do que os infiéis. Com certeza. E família é a base da igreja, é a base do ministério. Você vê, assim, tantas pessoas desestruturadas, aí você volta atrás, você vê toda a questão familiar disso. Então, fica a dica aí, Vi, pra gente. A dica é para todo mundo aí que tá acompanhando, né? Porque essa, na minha opinião, assim, é um reset que tem que partir aí na mente de todo mundo. É o erro mais comum Exato. de qualquer pessoa ativamente no A pessoa não vai ministério. estar ferindo ao Senhor e nem pecando
se estiver cuidando da família, porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou para o círculo de oração, meu marido que se vire aí para fazer a comida. É pecado. É pecado. Você sabia, Dé, que o Davizinho, um pastor deu um conselho pro Davizinho muito chocante, assim. Se você não parar para pensar na frase dele, você até se assusta um pouco. E foi um choque, né, quando você ouviu. Qual você já que é a sabe o que eu frase? vou falar. Não? Não cometer... Teve um pastor que ele usa palavras fortes, né? Ele fala, Pra olha, chocar mesmo. pra chocar mesmo, pra trazer esse Senso de raciocínio. responsabilidade, né? Ele fala assim, tem muito pastor cometendo adultério contra suas esposas com a noiva de Cristo. Que é basicamente isso que a gente falou, é colocar a igreja acima da sua própria esposa. Isso é errado. Isso é muito forte. E é um erro tão fácil de se cometer, que assim, você piscou, você já cometeu. Porque você tem um chamado de Deus. O pastor tem que ter um momento de lazer com a sua família. Sim. Né? Que no 7º dia Deus não estava cansado para parar e descansar. Não, é um princípio. A gente não necessariamente precisa descansar no sábado. Jesus, ele falou sobre isso. Só que o princípio do descanso, pelo menos uma vez por semana, é bíblico. E se nós trabalharmos de segunda a segunda, nós estamos pecando contra Deus. E não é só a questão do trabalho, é a questão da prioridade. Nenhum sucesso fora compensa um fracasso num lar. Nenhum sucesso fora compensa uma família desestruturada. E por exemplo, acho que o maior ambiente para filhos desestruturados é um pai ausente e uma mãe com a figura do pai. É fato isso. Isso é muito forte, né? Então, assim, isso é uma coisa que, graças a Deus, os meus pais tiraram de letra, né? Meu pai, minha mãe, quando estávamos, né, servindo a igreja de Cristo, meus pais nos levavam junto. Meu pai sempre foi muito intencional em ele não fazer algo sozinho. Minha mãe sempre foi uma ajudadora também, né? E em todos os quesitos, né? Não apenas de cantar, mas de estar lá presente, de trazer os filhos juntos, né? Então isso com certeza foi algo muito estrutural para minha vida, para estar aqui hoje. Aliás, é até importante eu compartilhar isso que eu já falei para minha mãe. Você não vai chorar, tá, mãe? Tô brincando. Em 2013, quando eu tava nascendo de novo, tava passando aquele processo, aquela explosão, nossa, eu conheci Jesus, o negócio é real, e todo aquele processo de nascer de novo, quem já nasceu de novo sabe o que eu tô falando, não preciso entrar nos detalhes. Um dos maiores percepções, aquela epifania, foi quando eu olhei pro exemplo dos meus pais que estavam aí há décadas fazendo ministério. Eu falei, nossa, meus pais sempre me apontaram pro caminho certo, eu não tinha entendido nada. Aí eu olhei pros dois e falei, nossa, são heróis. E aí foi a consolidação, né? Nasci de novo, esse é o caminho que Deus quer que eu siga, a exemplo dos meus pais. Então, tá aí um exemplo claro do por que Deus nos direciona. Olha, primeiro eu, depois a sua família, depois a minha noiva, depois a igreja, né? Então... Pega essa chave. Pega essa chave aí.